Fala aí pessoal do YouTube, Fox na área, e dessa vez nós analisaram um filme chamado O Artista do Desastre. Como sempre, levando em consideração as mais importantes, os momentos mais efetivos e tudo mais. Eu vou começar com essa análise. Então galera, O Artista do Desastre. Antes de eu me aprofundar nos elementos apresentados nesse filme, eu tenho que fazer rápidos comentários a respeito de um outro filme que foi lançado em 2003, chamado The Room. O filme The Room, ele foi um filme americano, que foi dirigido e protagonizado por um ator chamado Tommy Wiseau. E esse Tommy Wiseau, ele simplesmente fez o pior filme do mundo. Parece que o cara nem se esforçou ou não levou certos conceitos profissionais durante a questão estrutural do próprio filme. Então o The Room, ele é conhecido por ser um filme bosta, um filme que, cara, realmente não dá para ser levado a sério. Teve uma tentativa, mas ficou um lixo. É um filme que tem uma historinha legal, sacou? Uma coisa lógica, uma coisa, ok, isso aqui até que faz sentido, mas é muito fraco. As subtramas dos próprios personagens adicionais, secundários e tal, não tem nenhuma ligação linear com a trama grandiosa, e a atuação dos personagens é uma grande porcaria. Então é simplesmente isso que roda o The Room de 2003. Uma grande bosta que acabou virando uma pérola por ser uma bosta. Foi uma bosta que foi até engraçada. As pessoas meio que valorizam isso por ser ruim. Somente isso. Essa é a grande imagem desse filme nos Estados Unidos. Claro que aqui no Brasil certamente isso não aconteceu, e em outros países talvez não tenha acontecido. Enfim, eu não vou aqui pesquisar em relação a outros países, mas o que interessa é o The Room, um filme bosta, se popularizou e recebeu essa fama por ser ruim, mas engraçado, de uma forma estranha, nos Estados Unidos. E foi dirigido pelo Tommy Wiseau. E esse filme, O Artista do Desastre, simplesmente conta a origem da produção desse filme. Simplesmente isso. O filme é uma pérola, e falaram, vamos criar um filme para contar o passado do Tommy Wiseau, da relação dele com a criação desse filme. Somente isso. Então vamos primeiramente falar sobre a proposta do filme, falando em questão de etapas, depois indo na questão de personagens e coisas adicionais. Então o Artista do Desastre, ele no caso, ele tem o personagem Tommy Wiseau, mas ele é feito pelo ator James Franco. Então é uma coisa até interessante, porque lança aquele desafio do James Franco conseguir interpretar o Tommy Wiseau, que no filme, tanto no The Room quanto no Artista do Desastre, Tommy Wiseau, ele é uma figura curiosa. Vamos começar primeiramente falando desse protagonista, né? O grande protagonista. O Tommy Wiseau é uma figura curiosa porque ele age de maneira diferente em comparação com todas as pessoas ao redor. É uma pessoa que certamente deve ter alguma dificuldade social, algum problema na cabeça. No filme é comentado que ele sofreu um acidente, mas não precisamente é explicado, é oficializado se esse acidente causou esse problema social, mas o personagem, ele é esquisito, ele age de uma maneira estranha, ele é explosivo, ele cria laços muito fáceis, então é uma figura muito diferente. Em resumo é isso, é uma figura diferente, então o James Franco teria esse desafio de conseguir interpretar esse ser humano completamente especial de alguma forma. E eu tenho que dizer que o James Franco, ele fez um trabalho excelente. Ele conseguiu imitar direitinho o Tommy Wiseau, o ator, e toda a sua atitude no The Room de 2003. Só que o filme, ele não engloba nenhum momento forte de atuação, aquela coisa tipo um choro, uma gritaria, uma coisa muito pesada. Eu posso dizer que a atuação do James Franco, que é a mais forte do filme, se fecha entre muito bom pra ótimo. Nada excelente, fantástico, mas é uma coisa que realmente, nossa, tá realmente parecido. Fez um ótimo trabalho. Sobre o segundo protagonista, que é o Greg, né, nós temos dois protagonistas, o Tommy e o Greg. Eles simplesmente atuam como as figuras principais, e o Greg, ele serve como uma pessoa normal que absorve algumas características do Tommy sobre buscar os sonhos, ir para Los Angeles, tentar fazer algo diferente, tentar crescer na vida. E é simplesmente isso o primeiro ato do filme. Você vê uma figura curiosa, o Tommy, e o Greg, ambos se juntando para buscar um sonho. Ok, até aí tudo bem, é uma historinha legal, assim, uma coisa baseado na vida real, né? Então não é nada muito exagerado, nada muito, nossa, vamos criar absurdos a isso, não existe. Mas eu acho que a grande pegada do filme não é a busca por sonhos, mas sim os obstáculos que cada personagem passa, não é? Eu tenho que dizer que quando eles começam a fazer o The Room, que, claro, o filme conta a produção desse filme,
é mostrado claramente que o Tommy, por causa de seu probleminha, ele explode durante a produção. Ele explode, ele ataca as pessoas que trabalham com ele, fala que tudo tá... esse cara é uma merda, esse cara não sabe o que tá fazendo. Qualquer coisa que pareça uma facada nas costas, ele vai considerar como uma traição extrema. Ele consegue, como por exemplo, se ele fizer uma amizade, ele vai tratar aquela amizade como uma coisa ótima. Mas se esse amigo começar a falar com uma terceira pessoa, ele vai ficar puto, achando que é uma traição. Enfim, o personagem é um tanto misterioso, mas a grande coisa do filme é o ápice explosivo, é a questão explosiva do personagem. Mas é simplesmente isso o filme, mostrar as tentativas dele lutar por ser um ator decente, apesar dele não conseguir por causa de seus probleminhas, e explodir em certas situações, para que no final, depois de 200 tentativas, fazendo várias cenas, conseguir lançar o filme The Room, completando assim a historinha, né? Então eu acho que o filme The Room é simplesmente um filme bem básico, não tem nenhum absurdo, não tem nada tipo super mega fictício ali, não, é completamente baseado na vida real, pegando temáticas até um tanto interessantes, a busca por sonhos, os fracassos, dizer que a vida não é aquela coisa mágica que eu vou pra lá e vai acontecer, não, vai lutar pra acontecer e pode não acontecer, e por aí vai, tudo se fechando no Tommy Wiseau e o Greg. Que o Greg, no caso, é o Mark do 2003. Enfim, é uma coisa um tanto complexa, tem que ver o The Room também. Enfim, de qualquer forma, o filme engloba questões reais, mas o que realmente é aprofundado é simplesmente a questão explosiva e a possível deficiência do Tommy Wiseau, que não é realmente oficializado em nenhum momento, nada é realmente explicado sobre o passado do personagem, é um grande mistério. Então, para no final das contas ser lançado o filme e o filme bombar por ser uma grande bosta. Então é simplesmente isso. Um filme que simples, pode atrair pelos conceitos realistas, pode atrair pelo conceito explosivo do personagem, para que no final das contas seja simplesmente um filme que fala a construção de outro, que é o The Room de 2003. Então é tecnicamente isso que eu tenho a dizer em relação ao filme. Sobre a atuação, o James Franco fez um ótimo trabalho, mas que em nenhum momento é aquela coisa super mega foda. Mas é, no caso, agradável. Em relação ao Greg, é uma coisa legal, mas que não é lá grande coisa, meio que ele atua moderadamente. Em relação aos personagens secundários não tem nada demais, somente contando eles como aparição para poder fazer o The Room. Sobre a fotografia, não tem nenhum ângulo bonito assim, não tem realmente nada muito atraente, apenas colocando aquelas filmagens normais. Questão de música, não tem realmente muita coisa atraente ali, simplesmente mostra o desastre que é o filme e há um possível conflito entre os melhores amigos, mas que no final das contas eles se resolvem, que é uma coisa normal, nada muito grande. E no final das contas é isso, simplesmente isso, contar a origem do The Room. A grande questão da passagem desse filme pro cinema é o seguinte: aqui no Brasil, como o The Room não fez sucesso, como o The Room não recebeu essa grande imagem popular, o Artista do Desastre, talvez o significado desse filme não seja lá grande coisa. Para os americanos pode ser lá grande coisa, mas pra mim não é. Eu achei a atuação legal, eu achei bem dirigido a questão deles se basearem em coisas realistas. Eu tenho que dizer que o Tommy Wiseau é realmente um personagem interessante, mas o filme se fecha nisso, nele explodindo e a gente se surpreendendo pela como eu posso dizer, a forma que ele age socialmente, né? Então é tecnicamente isso, é um filme que realmente dá pra se divertir, mas que não dá pra esperar realmente nada muito grandioso aí, apenas um desastre previsível, porque realmente o The Room já diz isso por si só. Então, como nota, eu acho que vou dar nota 7,5. É um filme realmente, assim, é bem feitinho, é um filme simples. A atuação do James Franco é realmente algo muito legal, mas é somente isso, a atuação do James Franco e a bomba do personagem. É isso, somente isso, o filme é somente isso. Então essa é a minha análise em relação ao The Room. Se você, no The Room não, em relação ao Artista do Desastre. Se vocês têm algo a dizer em relação a essa minha análise ou ao próprio filme, vocês podem comentar nos comentários, compartilhar o vídeo, assim o canal crescer. Então, esse foi o tratado, Fox, partindo do próximo vídeo, valeu!